Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. Bom dia, amigos ouvintes. Um programa da FUBRA que começamos agora e um tema que, na verdade, a gente nem abordou ainda no nosso programa, mas é muito importante para a saúde e a segurança no campo. O uso dos EPIs, os famosos equipamentos de proteção individual. E para isso, chamamos aqui o colega, o engenheiro agrônomo Jones Ricardo Henker, que é gerente de pesquisa e desenvolvimento da FUBRA, que tem seguidamente nos trazido muitas informações e assuntos pertinentes para vocês, associados e clientes. Seja bem-vindo, Jones. Obrigada, Luciana, pela oportunidade de estarmos falando aqui sobre a questão dos EPIs, cumprimentar a todos os agricultores e também clientes e também associados da FUBRA como um todo que estão nos ouvindo nesse programa. Para começar, o que são os EPIs, os equipamentos de proteção individuais, e por que eles são tão fundamentais para quem trabalha no campo? Bem, Luciana, o EPI é um conjunto de equipamentos usado pelo trabalhador rural que visa justamente termos a questão da diminuição em relação à contaminação e principalmente a questão dos acidentes durante a aplicação dos defensivos. E essa atividade ela é normatizada, né, a questão das regras pela NR 6 e também pela NR 31. E tem algumas regras, né, sobre a questão de quais equipamentos são fundamentais para utilização, que são certificados pelo Ministério do Trabalho como um todo. E quais são os itens que fazem parte desse kit de proteção, também vendido aqui pela nossa FUBRA? Bem, a FUBRA tem equipamentos de proteção individual, eles compreendem o quê? Aqui eu citar alguns deles, que tem a touca árabe, né? Então, também junto com a touca árabe, tem uma extensão onde a gente tem uma viseira. Essa tem a questão da camisa, juntamente com o avental. A própria parte das luvas, elas têm que ser nitrílicas, né? Não pode ser qualquer luva a ser utilizada. As calças também, geralmente elas são compostas por dois tipos de material. Um que é impermeabilizante, que diminui a impermeabilização na parte inferior dos joelhos e outra um pouco mais acima, que também é um impermeabilizante, mas que tem a característica principalmente de diminuição da entrada de umidade para dentro do equipamento, né? Dentro do operador como um todo. Temos a questão da máscara, que é extremamente importante e que também segue regulamentações. Então, todos eles têm a função também específica de proteção. E um ponto importante é barar a questão da contaminação como um todo, que é a parte mais principal da segurança para o nosso agricultor que está fazendo uso do equipamento de proteção. Outro item são as botas? Tem a questão das botas, elas seguem esse parâmetro justamente em relação a certificações, né? Então, também não pode ser qualquer bota como um todo, né? É importante, no momento da escolha, né? Os EPIs, eles vêm separados, né? Mas a bota é um complemento, né? Porque hoje a gente comercializa o equipamento de proteção e a bota é um conjunto de equipamento adicional que é utilizado no dia a dia. Então, procurar também o agricultor uma bota que atenda às necessidades, que não seja uma bota muito pesada, que atende justamente essa parte do conforto. Isso é muito importante. Então, destacar aqui o agricultor que faça uso de um produto de qualidade que tem aí. Quem usa por muito tempo sabe, né, que às vezes existe aquele desconforto, mas é extremamente importante ter um produto de qualidade que traga esse conforto ao agricultor. Com certeza, um desconforto momentâneo que é para a saúde do produtor. Mas mesmo usando o EPI, ainda existe o risco de exposição. Como é que o agricultor deve proceder? Sim, o equipamento ele só protege, muitas vezes de verdade, se for usado corretamente. Então, é importante o agricultor passar por um treinamento, não só no momento de vestir e também de retirar o EPI. Isso é extremamente importante, para não gerar contaminação dentro do próprio equipamento de proteção.
Então, um detalhe errado pode gerar uma contaminação desnecessária. E quais são os pontos mais críticos que merecem atenção? Eu gostaria de destacar aqui 3 em específico, né? Como eu citei, das luvas nitrílicas, não pode ser qualquer luva. Elas devem ser usadas todo o tempo necessário do manuseio dos produtos químicos. O avental, que também ele acaba protegendo contra os respingos, e ele é usado na frente, muitas vezes, do preparo, né, da calda, e também durante a aplicação. Então, principalmente na questão dos olhos, né, é extremamente importante. Às vezes, durante o uso, ele acaba embaçando, mas aí tem o correto posicionamento dele, tu pode fazer o ajuste conforme necessário. E as tão utilizadas, que são as botas de PVC, que são impermeáveis e que devem ser sempre usadas dentro da calça, né? Muitas vezes o pessoal acaba utilizando fora, né? Mas usa-se dentro da calça justamente para diminuir também esse atrito às vezes de uma terra molhada, né? No equipamento de proteção individual, que é a calça como um todo. Então é muito importante escolher roupas com um tecido hidrorrepelente. Então hoje, né, o EPI ele tem essa função. Se tu largar a água em cima dele, ele não entra para dentro da parte interna. E é importante também ter um certo cuidado em relação ao uso da própria lavagem, né? Não utilizar ele numa lavadora tradicional. Então, fazer uma lavagem não raspando muito aquela estrutura, para que não haja retirada, né? Então, e secar a sombra, né? Nunca ao sol como um todo. Bom, já sabemos que precisamos usar, como usar, quais os kits, o que compõe. E uma dúvida bem comum, quais são as obrigações do agricultor que contrata trabalhadores no uso do EPI? A NR31 ela é clara, né? O agricultor que fornece gratuitamente o EPI em perfeitas condições de uso garante a descontaminação diária como um todo, né? Então, orientar sobre o uso correto é extremamente importante. Disponibilizar um local para guardar essas roupas, né, que foram expostas durante uma pulverização. O fornecimento da água e também do sabão para higiene. Então, é extremamente importante. E substituir, eu acho que isso que é uma das coisas mais fundamentais, os equipamentos que muitas vezes já não estão com uma qualidade adequada. Isso é extremamente importante. Ficar de olho realmente nas condições do equipamento que está sendo utilizado. Acontece muito, por exemplo, do agricultor comprar, ou, no caso, alguém que está trabalhando na propriedade acabar colocando à disposição o equipamento de produção individual, uma vez durante o ano, e dependendo do uso, ele muitas vezes não está adequado mais a ser utilizado. Então, passou por várias lavagens, acabou desgastando aquele tecido impermeabilizante. É muito importante que se faça, né, uma vistoria no equipamento, para que se faça também a substituição e também o descarte, né, caso seja necessário. Além da legislação, que é um ponto extremamente importante e está aí para ser cumprida, mas qual é a real importância do EPI para o agricultor? Uma palavra define tudo. Intoxicação, ela pode acontecer via oral, ocular, nasal e também via pele. E além disso, né, Luciana, protege contra cortes. Às vezes está fazendo algum manuseio lá, e, enfim, ele acaba servindo como uma proteção física. Os próprios fatos em relação à questão dos acidentes por máquinas, né? Muitas vezes até picada de animais acontece. Muitas vezes o agricultor está lá está fazendo uma pulverização, enfim, ajuda principalmente a proteger. Então, isso é importante, né? Daqui a pouco, em alguma situação esporádica. A própria bota também, ela é uma barreira física, né? Que acaba diminuindo esse contato. E sem se falar não só nos defensivos, né? Mas também na questão da exposição em relação a fungos aqui. A gente fala muito sobre os produtos biológicos, né? Os produtos biológicos hoje, eles são uma maneira correta de justamente ter uma agricultura sustentável. Mas tem muitos fungos que podem ser prejudiciais e que podem em algum momento intoxicar. Então é importante que faça também o uso de equipamento de proteção individual para produtos biológicos. Isso vai também garantir saúde para o trabalhador, que, enfim, não vai ter problemas de contaminação. Saúde é tudo, é claro, né? Com certeza. Mas assim,
Existem EPIs de vários preços, vários tipos, todos são iguais? Não são todos iguais. Existe equipamento de baixa qualidade que colocam muitas vezes em risco, né, a vida do agricultor. Então é importante verificar se tem a questão do selo de qualidade. E aí um selo aqui em destaque que é o QPIA, que é um selo que autentifica realmente o fato que aquele produto tem qualidade e que possa ser também comercializado. E principalmente a questão da repelência da água. Então, equipamento de proteção tem que ter repelência à água. E não só a água, mas a questão do próprio o defensivo, né, que é o veículo principal, é a água, né, de questão. Então, um teste simples é o teste da gota. Então, se tu tem dúvida se o teu equipamento também está em boas condições, aquele que tu está comprando, né, pede para o consultor fazer um teste, coloca uma gota de água em cima e verifica se existe se está impermeabilizando adequadamente no tecido. Isso ajuda a garantir qualidade, né, do equipamento. E quanto à manutenção? Como o agricultor deve cuidar do seu EPI ou mesmo do EPI de quem está trabalhando com ele? Logo após o uso, vamos fazer a manutenção. Isso é extremamente primordial no sistema. Então, separar esse EPI das roupas comuns, não lavar ele, né, dentro com as roupas normais tradicional. O uso de sabão neutro, né, ele é fundamental, e não com alvejante. E precisa secar a sombra, isso é fundamental. E depois disso, para tu reidratar também, para tu fazer com que aquela hidrorrepelência aconteça, tu pega um ferro quente, passa bem na manha, como dizem, bem com uma temperatura não tão elevada, que ele vai revitalizar o tecido e vai fazer com que a repelência aconteça mais uma vez também, né? Então, luvas, botas e também viseiras também devem ser lavadas com cuidado. Então, após o fim do uso, da vida útil, né, deve ser inutilizado também descartado corretamente. Não pode ser colocado em qualquer local. Dionis, para encerrarmos, que mensagem você deixa para os nossos agricultores sobre a importância do uso dos EPIs? Bem, eu acho que, na minha concepção, hoje, o EPI não é um gasto, é um investimento. Traz a parte da saúde e também da segurança, né, pro operador. E aí não é só aquele agricultor, não é só aquele operador que está usando lá uma D20, né, um pulverizador costal, mas em todos os processos hoje, que vai desde a abertura de um recipiente, de um defensivo químico, né, vai desde o momento de uma limpeza de um pulverizador, da retirada de bicos, da bara principal, a retirada de filtros, de linhas. Isso é um investimento que não tem preço, porque a gente sabe que a maior parte das contaminações muitas vezes estão nesses detalhes. É lá no manuseio de um bico, de uma ponta, de um filtro, de uma mangueira, que realmente as maiores contaminações ocorrem. Muitas vezes na ação do dia a dia ali, do agricultor, onde muitas vezes ele está fazendo a manutenção desses equipamentos, né? Então, e respeitar a questão da legislação, acho que é fundamental. Usar os equipamentos de forma correta, colocar da maneira correta e também retirar eles adequadamente, seguindo uma sequência que não gere uma contaminação, principalmente com a pele. Esses são os pontos principais. E se o agricultor, nosso cliente associado da FUBRA, tiver dúvidas, consulte nosso consultor. Nós temos uma diversa linha de equipamentos de proteção individual, de qualidade, e que também se encaixam justamente na questão da certificação, e que possam estar atendendo da melhor forma a vocês, para que vocês tenham segurança nas suas propriedades. Muito bem. Fica a dica aí para os nossos associados, para os nossos agricultores: cuidar da saúde, usar os EPIs sempre, descartá-los depois da forma correta, que também é muito importante. Dionis, muito obrigada. Até o próximo semana, e já vamos pensando mais um programa, um assunto aí que fica de interesse para os nossos ouvintes semanais. Até breve a todos os agricultores e associados à FUBRA. Vamos para a próxima. Grande abraço. No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa A FUBRA, ao lado do produtor.
Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil.